E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é a professora Ana Cláudia de Matemática. Nós estamos retomando aí as nossas atividades com as aulas, né? Só que antes de conteúdo novo, eu preciso lembrar de vocês um detalhe. Antes do encerramento das aulas presenciais, nós estávamos no módulo extra, na aula 9, que é a distância entre pontos. Só que nós não fizemos todos os exercícios e alguns alunos já sugeriram dúvidas sobre eles. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã eu vou postar um videozinho resolvendo os exercícios, tá, que faltaram, para que todo mundo tenha acesso aí. E hoje eu vou dar continuidade ao assunto novo, tá? Para que a gente consiga andar e conseguir evoluir aí na nossa disciplina, tudo bem? Então vamos lá. Muito bem, então vamos lá. A aula 10, ela vai ser dividida em duas partes. Primeira parte vai falar sobre ponto médio, a gente já viu um pouquinho, vai repetir alguns conceitos aí de ponto médio. E depois vai falar de condições de alinhamento. Só que para estudar a condição de alinhamento, eu precisei definir coeficiente angular e inclinação, que é um assunto que vocês não viram, não pelo menos nesse módulo. Então, por isso que está dividido em duas partes, tá? Então, vamos para a primeira. Bom, tópicos dessa aula, ó, o que é ponto médio, então como que a gente determina o ponto médio, como que se calcula o ponto médio, e aí alguns exercícios que estão orientados para que você faça lá na apostila, né? Já estão lá no roteirinho da Agenda Edu. Bom, definição de ponto médio básica, né? É um ponto capaz de dividir um segmento em duas partes congruentes. Como assim? As duas partes têm a mesma medida, né? A gente costuma fazer até essa simbologia aqui para dizer que os dois segmentos são iguais, tá? Como que é o símbolo que a gente vai usar para ponto médio? Ó, M maiúsculo, aí as coordenadas dele vai ser XM e YM. Por que eu estou dando ênfase para M maiúsculo? Hoje mesmo nós vamos estudar um outro M, que é coeficiente angular, que tem um jeito diferente de escrever, é um M minúsculo. Portanto, fica atento aí que no nome de pontos, né, sempre letra maiúscula, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? O ponto A, que tem coordenadas 3 e 2, o ponto B, que tem coordenadas 7 e 3, e aí eu consigo traçar nesse segmento AB um ponto que vai dividir o segmento em duas partes congruentes. Tudo bem? Esse ponto a gente chama de ponto médio. Bom, utilizando aí as coordenadas dos extremos, que seriam as coordenadas do A e do B, a gente consegue calcular a medida desse ponto médio. Como que eu faço esse cálculo? Ó, eu vou pegar o x do A, então nesse caso aqui, eu tenho xa, y do A. Nesse aqui eu tenho xb, y do B. Colocando valor, a gente tem então que o x do A vale 3 e o y do A vale 2. Para o B, x do B vale 7, y do B vale 3, tá? E aí, de posse desses dois valores, o que a gente vai fazer? A média aritmética dos pontos, tá bom? Isso a gente pode calcular de uma vez, ó, numa expressão só, você pode fazer isso todo junto aqui, não há problema de separar, ou, se achar mais fácil, calcula separadas as coordenadas xm, ym, depois representa na forma de ponto. Tudo bem, gente? Formulinha aí? Bom, como é que ficaria isso num cálculo, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui numéricos, ó. Considerando que os pontos A e B determinam o segmento AB, determine o ponto médio desse segmento. Bom, considerando aqui o A e o B como os extremos, né? A gente vai chamar primeiro aqui de XA, aqui de YA, que são as coordenadas X e Y do A, aqui de X do B e Y do B, que são as coordenadas aí do ponto B, tá? Feito isso, é só usar a fórmula, ó. X do ponto médio é igual a x do A mais x do B, coordenada x de A, coordenada x de B. Isso me dá em número 3 mais 7 sobre 2. Resposta, então, o meu x do ponto médio é 5, tá? Y do ponto médio, y do A, y do B. Em números fica 2 mais 5 sobre 2. Isso me dá 7 sobre 2. Detalhe importante que esse exercício nos traz, ó. As coordenadas, elas não são decimais, elas sempre estão representadas em fração, tá? Então, na hora de escrever o ponto, essas coordenadas ficam fracionárias mesmo, não divide 7 por 2. Belezinha, galera?
Bom, a definição de ponto médio acaba gerando para a gente uma consequência que é o estudo do baricentro de um triângulo. Então, vamos traduzir esse negócio. Quando a gente traça as medianas de um triângulo, elas possuem uma intersecção. Essa intersecção é um ponto. Esse ponto a gente chama de baricentro ou G. Olha aí o desenho para você entender melhor. Bom, então no vértice A, aqui, ó, a partir dele, eu traço um segmento que é oposto ao lado BC, a gente chama isso aqui de reta relativa, mediana relativa ao lado BC, e divide o lado BC na metade, né, em duas partes iguais. Faço a mesma coisa para o vértice B, então o vértice B tem uma mediana que é relativa ao lado AC e divide ele também na metade, e para o vértice C, de novo a mediana relativa ao lado AB, que também divide ele na metade. O encontro de todas essas medianas, ó, representa um baricentro, que é esse pontinho que está aqui no meio, pontinho G. Tudo bem, gente? Tá, mas o que isso tudo tem a ver? Nós não estamos falando de ponto médio? Então, para a gente calcular o baricentro, a gente vai usar os pontos médios em relação aos três vértices. Na verdade, a gente vai calcular, dá uma olhadinha aqui, ó, no cálculo. Nós vamos calcular a média aritmética dos pontos, ou seja, a média aritmética dos vértices desse triângulo, né? Então, se eu considerar que os vértices são A, B e C, coordenadas deles, XA, YA, XB, YB, XC e YC do triângulo, eu vou somar as coordenadas em X e dividir por 3 se eu quiser calcular a coordenada X do baricentro, e vou somar as coordenadas Y dos vértices, dividir por 3 e encontrar aí a coordenada Y do baricentro. Tudo bem até aqui, galerinha? Bom, então, por enquanto, essa foi a nossa primeira parte da aula, tá? Qual é o procedimento agora? Caso você ache necessário, assiste de novo o vídeo, pausa, anota, faz um resuminho com as fórmulas e os conceitos. Esse é um assunto que envolve bastante conceito, bastante fórmula, então é legal você ter esse roteiro. Então, depois de ter feito tudo isso, vai lá na Agenda Edu, olha o nosso roteiro de estudo e faça os exercícios que são relativos a essa parte 1 aqui. Tudo bem, gente? Então, bons estudos até aqui. A gente se vê daqui a pouquinho.